Pois vamos em 12 de maio. Sabem, esse final de semana eu me dediquei a mim mesmo, né? Resolvi olhar algumas coisas que eu queria ver, outras que eu queria rever, dei uma olhada de televisão, né? Assisti um documentário na Netflix sobre as redes sociais, né? Um documentário bem interessante, quem quiser assistir vale a pena. Como é que é o processo de programação psicológica, né, que nos fazem mudar comportamentos e condutas. Muito interessante esse documentário. Eu queria assistir alguns, tinha um filme também que eu queria ver, né? Me dediquei a isso, sabe? Retomei alguma leitura também, Velho Machado de Assis, né? Gigantesco, né? Gigantesco. Comecei a ler também uma obra que faz tempo que eu tenho e que eu queria dar uma repassada sobre a história do Rio Grande do Sul, Moisés Velhinho. Uma obra que teve a segunda impressão em 1970, né? Muito, muito importante a obra, que desmistifica esta coisa que virou a crença no tradicionalismo do gaúcho, né? Uma obra densa, academicamente muito bem estruturada, e o texto dele é muito bom. O texto do Moisés Velhinho é muito bom. Muita coisa sobre o Rio Grande do Sul precisa ser lida, sabe? Porque nos tempos que nós vivemos hoje, as pessoas acham que pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa e tudo bem, desde que a validação sobre o que é dito nasça das bolhas, que as pessoas não as compreendem como bolha, elas compreendem como suas realidades. Isso é o grave disso tudo, né? As realidades vão se construindo, elas não é, a palavra correta não é de forma arbitrária, não é. Existe método nesse negócio, que faz com que as pessoas construam realidades que sejam suas próprias realidades, né? As pessoas passam a viver, elas passam a viver as suas próprias circunstâncias, em todos os níveis, em todos os níveis. Isso vale da política, vale nos convívios familiares, sociais. Os jornais estampam matérias sobre as dificuldades que se tem, por exemplo, para construir novas amizades, novas relações. As estatísticas mostram os níveis de adoecimento das pessoas a partir de estímulos comportamentais que são estruturados, pensados, muito bem engendrados no mundo das big techs. Alguma resistência tenta aparecer, mas ela é muito fraca do ponto de vista da capacidade de ação, né? Nos Estados Unidos ontem foi dado o Pulitzer para uma cartunista que ousou questionar o poder central nos Estados Unidos, aquela plutocracia que sustenta o governo Trump, né? Uma jornalista do Washington Post que pediu demissão depois que teve censurado uma caricatura sua, né, que botava ali o dono do Washington Post, o dono da Amazon. São coisas assim que a gente precisa fazer, dar uma revisitada. O mundo factual, como é que ele se estabelece, como é que ele se constrói, né? Vejo no Brasil, essa discussão que está acontecendo agora sobre a suspensão, né, da ação contra o Ramagem,
Câmara dos Deputados, por larguíssima votação, decidiu suspender toda a ação. Ninguém se dá o trabalho de ir na Constituição e ler o que está escrito. Artigo 53, parágrafo 3º, ali está escrito. O primeiro ato de qualquer processo interpretativo, e não é só no mundo do direito, qualquer coisa, né? Uma poesia, um conto, qualquer coisa que esteja escrita é a leitura sobre o que está escrito. Não. O Brasil mudou. As famosas narrativas. Se cria uma narrativa e as pessoas que vivem nas suas bolhas compram essas narrativas e as exercem como uma profissão de fé. Pouco importa tu chegar para uma pessoa dessas, fazer a leitura do que está escrito, é português básico. Não vai mudar de opinião. Ao contrário. Provavelmente vai te dizer que tu é um comuna. Por quê? Porque tu está contestando aquilo que virou postulado de vida. Mais ou menos o contrário também vale, sabe? Quando alguém da direita ou dessa, sabe, chega e diz alguma coisa que alguém da esquerda também não concorda, vai receber a taxação de fascista, né? O cara é fascista, extrema-direita, bababá. A vida não poderia ser assim, né? Olha os resultados que nós estamos colhendo, né? Olha os resultados. Está certo que nós estamos numa fase de transição muito pesada na civilização, né? As coisas estão mudando de uma maneira muito forte, né? Então nós precisamos pensar sobre essas coisas assim, os efeitos disso na nossa existência, como é que isso funciona, o que pode nos fazer felizes, né? As dependências nas redes criou um padrão de felicidade que é a felicidade que nasce da validação estabelecida por likes. A quantidade de horas que perdemos aqui neste aparelhinho é um negócio enorme e é medido isso. E nós estamos aqui, entramos aqui, não é simplesmente porque temos o volitivo pleno. Não, não temos. Ele está condicionado. Às vezes eu me pego, né, olhando esse troço aqui e vejo, puta, mas será que não sei das quantas eu tô nesse troço? Em certa medida também tô. Procuro segurar. As minhas interações nas redes, elas não são grandes, basta olhar, eu posto, eu falo. Eu procuro usar esse mecanismo de uma maneira que eu entendo razoável, mas também uso condicionado pelo fato de que se eu não estiver aqui dentro, eu estou fora do mundo. Nós temos que pensar sobre essas coisas. E isso tudo, ontem, assistindo essas coisas, eu não sou muito também de ver TV, só, né? Lá pelas tantas me deparo com uma frase, eu não sei aonde eu vi isso, mas vi ontem. A democracia morre na escuridão. Isso é forte, é forte. E essas guerras de bolhas, essas guerras... Cara, nas redes ontem passei por elas e tinha uma discussão sobre o relógio do Papa. Doença total. Tu vê as interações. Doença. Não tem outra classificação possível. E a pergunta que fica é assim, como superar esse negócio? Grande Gramsci, Antônio Gramsci, teórico da hegemonia. O velho morreu e o novo ainda não nasceu. Nesse interregno é que os monstros aparecem. Nós estamos vivendo a era dos monstros. E eles são tão sofisticados que eu não sei, sinceramente, se o novo poderá nascer. E o que é esse novo mesmo? Complicado esse negócio. Isso pega mercado de trabalho, isso pega relações afetivas, isso pega a nossa
existência. Pensemos. Boa semana.